Olá, você já pensou em algum momento começar a investir o seu dinheiro? Mas logo vem aquele desânimo, pois acha que precisa ter muito dinheiro para começar ou entender bem do assunto. Sem falar do desespero só de pensar em termos como renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, juros, inflação, não é verdade? Se você se identificou com isso, fique comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar que sim, você pode começar a investir agora mesmo, sem entender nada do assunto e com pouquíssimo dinheiro. Primeiramente, vamos quebrar dois mitos que existem na cabeça de muitas pessoas que pensam em começar a investir. O primeiro mito é que investir não é só para ricos. Com 30, 50, 100 reais hoje em dia, você já começa a dar os primeiros passos e vai poder ver o seu dinheiro começar a trabalhar para você. O segundo mito é que você não precisa ser um expert no assunto. Não precisa ser uma pessoa que entende bem de finanças e investimentos. Na verdade, o que você precisa é começar de uma forma simples e ir aprendendo aos poucos, de acordo, vai caminhando nessa jornada dos investimentos. E isso foi o que aconteceu comigo, pessoal. Pois quando eu comecei a investir no ano de 2020, incentivado pelo meu filho, eu não sabia absolutamente nada sobre investimentos. Na verdade, eu pensava que sabia, pois o pouco dinheiro que eu tinha na época, deixava tudo na caderneta de poupança, pensando que estava investindo o meu dinheiro e fazendo a coisa certa, e que o meu dinheiro estava bem aplicado e rendendo bons juros. Mas aí meu filho me mostrou outros tipos de aplicações financeiras, e na verdade estes sim seriam os verdadeiros investimentos. E confesso para vocês que, como não entendia nada, fiquei muito assustado com aqueles termos que comentei no início do vídeo, como renda fixa, renda variável, taxa Selic, inflação, CDI, IPCA e vários outros. Porém, pessoal, meu filho me deu a maior força e eu não desanimei. Tirei um pouquinho de dinheiro da poupança e coloquei no Tesouro Selic. Daí então, fui estudando sobre o assunto, me informando sobre um pouquinho de cada coisa e vi que realmente esse era o melhor caminho para o meu dinheiro. Com o tempo, pessoal, fui abrindo mais o leque, investindo em outros tipos de investimentos. De início, os da renda fixa, que são menos arriscados, como contas remuneradas, os cofrinhos dos bancos digitais, e daí partir para CDBs com liquidez diárias, LCIs, LCAs. Fazia isso tudo, pessoal, com o mínimo que as aplicações exigiam, usando pouquíssimo dinheiro. Depois disso, parti para a renda variável e já estava entendendo um pouco como funcionava. Comecei a investir em ações e em fundos imobiliários. Eu tenho até hoje. E os fundos imobiliários foram os investimentos que eu mais me identifiquei. E hoje, pessoal, eu já tenho até um pouco do meu capital investido no exterior. E o melhor, já me rendendo dividendos em dólar todo mês, o que é muito bom, pessoal. Mas agora, deixando de falar um pouco de mim, vamos voltar às informações para te ajudar a começar a investir de uma forma simples e com pouco dinheiro. Mas como o assunto está interessante, você poderia deixar o seu like agora para fortalecer o nosso canal, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar as notificações para sempre receber assuntos importantes assim como esse, tá ok? Então vou rodar nossa vinheta agora e voltaremos na sequência, mas não saia daí, é rapidinho. Pois é, pessoal, a verdade é que deixar o seu dinheiro hoje aplicado na caderneta de poupança é quase igual deixá-lo guardado embaixo do colchão, pois aí a inflação come o seu poder de compra, diminuindo o seu valor dia após dia. E o que você compra com ele hoje, amanhã já não compra mais. Então vamos lá. Por onde você pode começar, na verdade? O primeiro passo, pessoal, é seguir as dicas que eu dei no vídeo passado, onde eu falei sobre viver um degrau abaixo do que sua renda permite. Para quem não viu o vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. E é muito importante você dar uma conferida nesse conteúdo, tá ok? E aí, você seguindo as dicas do vídeo, fazendo tudo direitinho e conseguindo fazer sobrar um pouco de dinheiro todo mês, você vai começar a fazer a coisa mais importante que muitas vezes ninguém faz, que é montar a sua reserva de emergência, que significa ter um dinheiro guardado para ser usado quando acontecer imprevistos em sua vida.
E o que os especialistas falam é que o ideal para uma reserva de emergência é ter um valor guardado equivalente a 3 a 6 meses de suas despesas mensais. E tem que estar aplicado em um lugar seguro e que você possa sacar a qualquer hora. Mas eu já penso assim, não é fácil você guardar essa quantia de imediato. Então você pode ir fazendo aos poucos, com o que você conseguir fazer sobrar no mês, com 30, 50, 100 reais. E na verdade, essa reserva de emergência já é o começo dos seus investimentos, pois são aplicações seguras, tão como a poupança, mas com uma grande diferença, elas rendem muito mais. E esse vai ser o seu ponto de partida para um futuro tranquilo. E agora, para ter acesso a esses investimentos, você vai ter que abrir uma conta em uma corretora de valores. Mas não precisa se assustar. Esse lugar, pessoal, é como se fosse uma loja, onde você compra e vende os seus investimentos. E é através dela que você vai ter acesso à Bolsa de Valores. Hoje em dia, existem várias corretoras no mercado. Eu vou dar o nome de algumas das principais, que é a XP, a BTG Pactual, Toro Investimentos, Genial Investimentos, Modal Mais, Inter, Rico e a corretora Clear, e é a que eu tenho conta desde o início dos meus investimentos. Também tem a opção dos bancos digitais, como o Banco Inter, BTG Pactual, XP Investimentos, PagSeguro, Nubank, entre outros. E também através dos bancos tradicionais, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, pois eles têm as suas próprias corretoras. Você pode investir na Bolsa de Valores através desses bancos, se for correntista. Agora uma dica preciosa, pessoal, não vá pela cabeça dos gerentes de banco, pois eles querem vender os seus peixes e ganhar comissão com isso. Para guardar sua reserva de emergência, pessoal, o mais indicado é em aplicações de renda fixa, com liquidez diária, como CDBs e o Tesouro Direto. Eu tenho a minha reserva de emergência guardada em uma modalidade do Tesouro Direto que se chama Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic é o mais indicado para a gente deixar a nossa reserva de emergência. Para você entender direito como que funciona esses investimentos no Tesouro Direto, vou deixar o card aqui em cima de um vídeo onde eu explico com detalhes todas as modalidades que existem no Tesouro Direto, inclusive o Tesouro Selic, ok? É bom você dar uma olhada. Então, pessoal, depois de ter a sua reserva de emergência montada, não precisa esperar a quantia exata de 3 a 6 meses de seus gastos mensais, como foi falado, pois dependendo do seu padrão de vida, R$1.000, R$2.000, R$3.000 que seja guardados, vai ajudar muito se por acaso acontecer algum imprevisto. Então, tendo um dinheirinho aplicado já em um Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária, você já pode começar a estudar e procurar entender sobre outros tipos de investimentos, como ações, fundos imobiliários e também outros tipos de aplicações do Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA+, entre outros. O segredo, pessoal, é você começar com o que você se sente mais confortável e ir aumentando seus conhecimentos e seus investimentos gradualmente. Pois dependendo do seu perfil de investidor, você não vai se adaptar a investimentos da renda variável, pois tem muitas oscilações. Vai preferir ficar mais em aplicações da renda fixa, que são mais estáveis. E outra coisa, pessoal, é nunca espere entender de tudo de uma só vez. Vá aos poucos. E o importante é dar o primeiro passo. E atenção, pessoal, não caia nesses erros comuns de querer enriquecer da noite para o dia. Colocar o seu dinheiro em promessas milagrosas que vão te pagar juros gigantescos e em um curto espaço de tempo. Tenha certeza, pessoal, isso tudo é golpe. O tempo é o seu maior aliado nos investimentos. Quanto antes você começar, o seu dinheiro vai render e se multiplicar com ajudas dos juros compostos. Então, qual vai ser o seu primeiro passo mesmo? Vamos recapitular. E planejar, fazer sobrar um dinheirinho no final do mês, procurar se informar como abrir uma conta em uma corretora, banco digital ou banco convencional, pesquisar sobre o Tesouro Selic e CDBs com liquidez diárias. E aí, partir para montar a sua reserva de emergência. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. E se eu ajudei você a pelo menos ficar com vontade de dar o seu pontapé inicial nos investimentos, já deixa o seu like e comente aqui embaixo qual o seu maior desafio ou dificuldades para começar a investir. Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários. E lembre-se, o seu futuro financeiro começa hoje. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.